Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? Dê um glória a Deus. Pode tomar seu assento nessa noite. Eu quero adorar a Deus por essa oportunidade de retornar a essa casa. Quer dizer, é a primeira vez, né? Na casa nova. Como é bom a gente ver a obra do Senhor prosperando, crescendo, com bons frutos. E eu louvo a Deus por estar aqui, né? A convite da diaconisa Flávia. Deus abençoe sua vida, pastora Anaí, pastor Rogério. Eu amo vocês sabem disso, né? Nós somos servos dessa casa. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida de estar aqui nessa noite, apesar da chuva. Eu sei que muita gente trabalhou, mas veio aqui para ouvir uma palavra e eu quero te dizer que o nosso Deus já se faz presente aqui no nosso meio. Eu queria adorar o Senhor nessa noite com um louvor rapidinho, antes da gente entrar para a palavra. E eu queria te convidar a adorar o Senhor nessa noite. Talvez você entrou aqui diante de algumas guerras, de algumas lutas, é um sobrevivente. Eu quero te dizer que o Senhor é quem está cuidando e sustentando a sua vida. E é por isso que você está aqui, amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego eu vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras eu venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Oh, aleluia. Ele está cuidando, sim. Quantos acreditam que o Senhor está no nosso meio nessa noite? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Se você puder, pode se levantar. Perdão. 2 Reis, capítulo 4. No versículo 16. Evangelista Samuel está ali, nosso amigo. Tinha uma agenda hoje não, varão? Tá aí? Ô, Jesus. Me ajuda. O Paulo, então, nem se fala, né? Oh, meu Deus, pregar diante desses homens é só Jesus. Mas eu tenho uma palavra para o nosso coração. Amém, igreja? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda Reis, capítulo 4, no versículo 16. Diz assim: E disse ele: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva.
E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Agora eu quero que a igreja lê comigo o versículo 24, que diz assim: então albardou a jumenta e disse ao moço: anda e caminha, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Amém, igreja? Você pode sentar adorando ao Senhor nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem do livro de 2 Reis, a qual nós lemos essa noite, vai contar a respeito de uma mulher. A Bíblia não menciona o seu nome, mas a destaca através da sua origem. Sunamita era de uma cidade chamada Sunem, e é assim que ela é mencionada no livro de 2 Reis. Diz a palavra do Senhor que essa mulher era uma mulher diferenciada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, sensível à sua voz e ao seu direcionamento. A palavra do Senhor diz que existia um homem por nome de Eliseu, e todos nós sabemos que naquela época o profeta era a representação do próprio Deus. Se o profeta abrisse a sua boca para falar, todos sabiam que o Senhor é quem estava falando. Se o profeta chegava em qualquer lugar, havia uma reverência e um cuidado, porque as pessoas diziam: olha, aí vai um homem de Deus. Então, o homem de Deus naquela época era extremamente respeitado. Eliseu era um desses homens, profeta, ousado, cheio do Espírito Santo. E em uma das suas obras, das suas caminhadas, diz a palavra do Senhor que ele passa algumas vezes pela casa da sunamita. E ela, como uma mulher esperta e direcionada, identificou nele, o Espírito testificou. Ela olha para o seu marido e fala assim: olha, eis aí um grande homem de Deus. Diz a palavra do Senhor que por algumas vezes Eliseu entra na sua casa e se alimenta, come do pão da mesa de sunamita. Só que um dia ela decide então fazer algo melhor para o profeta. A palavra do Senhor diz que ela chega até o seu marido e fala assim: olha, vamos preparar um ambiente para que o profeta tenha onde repousar quando ele estiver por aqui. Vamos preparar um lugar para ele descansar, para ele dormir, para ele comer. E o seu marido prontamente diz a palavra do Senhor que ele acata o desejo da sua mulher e cumpre. No mesmo quintal da sua casa, diz a palavra do Senhor, que é construído para um profeta um quarto, ajeitado com muito carinho e zelo. E ali ele sabe que todas as vezes que ele passava pelaquela cidade, ele teria onde repousar, ele teria onde descansar, teria um destino. Ele sabia que foi preparado para ele algo aconchegante e confortável. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher serve ao profeta. E ele, com Geazi, que era o seu servo, por algumas vezes repousa na sua casa. E diz a palavra do Senhor, igreja, que certa feita o profeta estava ali. Eu imagino que depois de uma grande obra, ele estava descansando ali naquele quarto que foi preparado para ele. E ele começa a pensar em um método, em uma forma de agradecer aquela mulher pelo que ela tinha feito por ele. Diz a palavra do Senhor que ele manda chamar a sunamita.
Geazi corre e fala: olha, o profeta está te chamando. Ela vai, se apresenta diante do profeta e ele fala assim: olha, mulher, o que eu posso fazer para retribuir aquilo que você tem feito por mim? Aquilo que você fez por mim? Se for preciso, eu falo com o rei. Olha o caráter e a posição desse homem. Ele tinha acesso direto ao rei. Se você precisar, eu falo com o rei ao seu respeito. Se você precisar, eu falo com o general do exército. Me fala alguma coisa que eu possa fazer para te retribuir. Só que aquela mulher, deixa eu te falar uma coisa, ela não fez esperando nada em troca. Ela não serviu o profeta esperando ser recompensada, não. Diz a palavra do Senhor que quando ele faz essa proposta para ela, ela rapidamente rejeita, dá um passo para trás e fala: não, meu Senhor, eu estou bem. Estou na minha cidade, estou no meio do meu povo. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica, próspera, respeitada. Então quando o profeta olha para ela e fala assim: o que eu posso fazer por você? Ela fala: não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso, está tudo bem. Eu não fiz isso aqui querendo alguma coisa em troca, não fiz isso aqui para ser reconhecida. E ela sai diante da presença do profeta, mas o profeta fica ali talvez pensando: como assim? Ela não aceitou, não quer nada. Aí diz a palavra de Deus, pastor Rogério, que o seu servo Geazi corre diante do profeta e fala: profeta, eu vejo que essa mulher é casada, o seu marido já é avançado de idade e ela não tem nenhum filho. Aí o profeta fala: então manda chamar ela de novo. Ah, meu Deus do céu. A mulher vem, se apresenta diante do profeta, imagina falando: meu Deus, já falei que eu não quero nada, já falei que não vou querer nada. E ela se apresenta por obediência e porque ela era serva do reino. E quando ela serviu o profeta, ela não estava fazendo somente para o homem Eliseu, não. Quando ela serve o profeta, ela está contribuindo para a obra de Deus também, pastor. Quando ela ajeita o quarto, ela está contribuindo para que aquele homem descansa, para que aquele homem busca e receba mais de Deus. Aí ela se apresenta diante do profeta novamente. O profeta olha para ela e libera uma palavra. Ele diz assim: olha, daqui 1 ano tu irás pegar um filho nos braços. Ai, meu Deus do céu, como assim? Não mintas a tua serva, ela falou. O profeta falou: segundo a minha palavra, daqui 1 ano tu vai abraçar um filho. Aleluia. Aí eu começo a pensar no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. O Senhor vai nos dizer assim, ó, que o Espírito Santo, ele é quem ora por nós, intercede nas nossas fraquezas. O Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. É Ele quem ora por mim, é Ele que ora por você. Geazi se apresentou diante do profeta e fez o papel do Espírito de interceder por alguém. É porque ele está falando assim: pastor, eu estou vendo a obra das tuas mãos, sei o que você está fazendo na minha casa. O pastor não sabe o que você precisa, a pastora não sabe, você não contou para A, não contou para B, mas o Espírito que te sonda, o Espírito que te conhece está dizendo: eu conheço as tuas necessidades. Tem alguém para receber isso aqui nessa noite? Enquanto você trabalha, o Espírito começa a interceder por você. Enquanto você trabalha no reino, o Espírito vai falando: pai, ela necessita disso, pai, ele precisa disso, é provisão que ele está precisando, é salvação. Aí o Espírito está intercedendo e Deus está falando: vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, porque enquanto você trabalha, o Espírito intercede. Ela não imaginou que seria liberado sobre ela naquele momento. Ela não esperava, porque ela não fez querendo nada em troca. Um coração disposto a servir
um coração disposto a servir na obra, faz o seu melhor, entrega o seu melhor. Quem está vendo não é o pastor, quem está vendo o que você tem feito é o Senhor dos Exércitos, e Ele está falando. Tem crente que entrou aqui nessa noite querendo abrir mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, mas eu tenho uma palavra do céu liberada para você. Se você crer e receber, você não vai parar, não vai desistir, não vai retroceder, porque aquele que te levantou é fiel para começar, para completar a boa obra na tua vida. Parece que ninguém está vendo, mas o Senhor estava vendo. E o profeta liberou uma palavra sobre ela: daqui 1 ano tu abraçarás. Porque ela não precisava de nada, era rica, tinha uma casa confortável, tinha nome, tinha posição. Mas o profeta, ele vem com uma ordem, meu irmão, Jesus. Ele vem incumbido com uma palavra profética para liberar sobre a igreja. Eliseu liberou aquilo que era impossível na vida dela. O tempo já tinha passado, não tinha como ela abraçar mais um filho. Mas o profeta, quando ele vem direcionado, quando ele vem carregando uma palavra profética, Deus assina embaixo. E quando ele falou daqui 1 ano, Deus olhou para ele e falou: corpo pode começar a produzir todos os hormônios necessários para gerar. Ai, meu Deus do céu! Quando a palavra foi liberada, o seu corpo foi obrigado a começar a entrar em um processo de gestação. Deus está dizendo aqui, pastor Rogério, que este ano ainda é ano de alguém abraçar a promessa, que este ano ainda é ano de cumprimento da promessa. Parece que o negócio estreitou, parece que está tudo contrário, mas Deus está falando: eu vim aqui como profeta, você veio receber? Eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Há uma palavra de vida sendo liberada para você. Oh, aleluia! A palavra foi liberada sobre ela daqui 1 ano. E se cumpriu. Porque quando Deus fala, Ele não fica devendo nada a ninguém. A palavra foi liberada. Dentro de 1 ano ela abraçou o seu filho. E diz a palavra do Senhor que o tempo passou. O menino cresceu. E estava trabalhando com o seu pai no campo. Até que veio sobre ele uma forte enfermidade. Diz a Bíblia, o versículo a qual nós lemos, ele grita e fala: ai, minha cabeça. O seu pai manda o moço, fala: olha, leva ele para a mãe dele. Leva para ela. E a Bíblia diz que ali ela ficou com os seus filhos no braço, no joelho, no corpo. E quando deu 12:00, o que aconteceu? Seu filho morreu. Só que essa mulher, como eu falei, ela é uma mulher diferenciada. Alguém direcionada. Sabe agir pelo Espírito Santo até nos piores momentos da sua vida. Aquele que é direcionado por Deus e é cheio do Espírito Santo, não teme diante da enfermidade, não teme diante da porta fechada, não teme diante do luto. Aquele que é direcionado por Deus se depara diante do problema, olha para o problema e fala assim: ah, eu sei aonde eu preciso buscar resposta, ah, eu sei aonde eu preciso buscar recurso. A Bíblia diz que o menino está morto nos seus braços. Ela se desespera. A Bíblia diz que ela levanta.
Coloca o menino na cama que ela tinha preparado para o profeta, pastor. O ambiente que ela havia preparado para servir alguém é aonde ela deita o seu filho morto. Agora o cenário da história muda. Agora já não é uma promessa abraçada com vida, é uma promessa adormecida, é uma promessa morta, está paralisada, está sem vida, está sem fala, não tem movimento, mas eu já estou sentindo a presença do Eterno aqui, e Ele manda eu liberar uma palavra para essa igreja, dizendo assim: olha, tem promessas que estão adormecidas, tem promessas que estão paradas, mas hoje, diz o Senhor dos Exércitos, eu começo a mudar esse cenário. Tem gente que entrou aqui abraçado com uma promessa morta, com uma promessa adormecida, está sem movimento, está sem vida, mas hoje você veio no culto certo, no lugar certo, porque eu venho como boca de Deus para dizer: tem algo no mundo espiritual acontecendo nessa noite. Tem alguém aqui para receber? Tem alguém aqui que já sente a presença dele no nosso meio? Se você olhar com o olho natural, você não vai ver nada. Você vai ver morte, você vai ver droga, você vai ver bebida, você vai ver desgraça, você vai ver divórcio. Mas se você fechar o teu olho carnal e abrir os teus olhos espirituais, você vai ver ministério de pé, família restaurada, você vai ver a cura chegando, você vai ver a porta se abrir. Ai, meu Deus do céu, vai depender da ótica da igreja. Eu tô com meus olhos espirituais abertos nessa noite e eu já tô vendo Deus mandando anjo pra guerrear no meio da igreja. Enquanto eu falo, diz o Senhor dos Exércitos, tem um anjo sendo liberado para passear no meio da igreja, e ele está vindo com uma espada desembainhada para cortar laço, para desfazer obra de macumbaria. Diz o Senhor: cai hoje, cai hoje, cai hoje, cai hoje, é hoje, é hoje. Tem crente com a mão levantada entendendo o que o céu está dizendo. Deixa o Espírito Santo tocar em você, vai. Eu vou continuar pregando, mas eu estou sentindo a presença tão forte do guerreiro nessa noite, porque ele acabou de me dizer aqui: filha, tem laços sendo cortados de morte nessa noite. Enquanto você está aqui, Deus está alcançando quem ficou na rua. Enquanto você está aqui, Deus está alcançando quem ficou na rua. E Deus está dizendo: não vai ter morte, vai ter vida, diz o Senhor. Essa mulher não se desesperou, porque diante, olha, eu já passei muita coisa, algumas coisas, tô nova ainda. Mas o momento mais difícil da minha vida foi quando meu telefone tocou e falou: Deus recolheu a sua mãe. Meu mundo abriu o chão e eu provei do luto. E não tem como você não se desesperar quando você vê uma pessoa bem saudável de pé. Em questão de horas ela não está mais aqui. Só que Sunamita não. A Bíblia diz que ela teve uma posição, um direcionamento irrepreensível. O que ela fez? Ela postou no Face. Ela chamou as suas vizinhas, não. Ela colocou a culpa no profeta. A Bíblia diz:
que ela deita o menino na cama, olha para o seu esposo, aí ela fecha a porta, ela olha para o seu esposo e fala assim: prepara para mim uma jumenta e prepara para mim um moço, porque eu vou atrás do profeta. Mas hoje nem é sábado, diz o seu esposo, não é nem lua cheia. Ela falou: não, eu sei a palavra que foi liberada sobre a minha casa, eu sei quem liberou a promessa sobre a minha casa. Deixa ele aí quietinho. Prepara para mim uma jumenta e um moço, porque eu vou atrás de resposta. Prepara para mim um moço e uma jumenta, que eu vou atrás do recurso. Prepara para mim um moço e uma jumenta, porque eu vou atrás de quem vai me dar a solução. Ai, meu Deus do céu. Aí a palavra diz, evangelista Samuel, que o profeta Eliseu está lá em cima do Monte Carmelo, buscando, orando, e ela está dizendo: eu vou atrás do profeta, e o profeta está no ambiente de oração, e ele está no ambiente de milagre, e aí ela fala: eu vou atrás do profeta. Aí eu olho para o Salmo 121 e ele vai me dizer: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. O meu socorro não está no homem, não está na mulher, o meu socorro está no Todo-Poderoso. Socorro de Deus para a tua vida. Você veio buscar onde tem socorro de Deus. Você podia ter ficado em casa, descansando. Dá só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Mas você decidiu vir no lugar aonde tem presença de Deus, aonde tem palavra de Deus. Você decidiu vir aonde tem recurso. É aqui mesmo. É aqui mesmo, é nesse ambiente. É nesse lugar. O profeta está no lugar da presença de Deus. O profeta está no lugar buscando, está orando. E a sunamita está deixando a sua casa, está deixando a sua causa, está deixando o seu filho morto e está falando: o profeta está no monte orando, então eu vou atrás dele. O profeta está no monte quebrantado, então é para lá que eu vou. Diz a palavra de Deus que ela olha para o servo, pastor Rogério, e libera uma palavra sobre ele e fala assim: anda, caminha e não te detenhas no teu caminhar. Oh, meu Deus do céu, como assim, missionária Jéssica? Ela está falando para quem vai andar com ela: anda, caminha e não te detenhas no teu caminhar. Oh, meu Deus, ela olha para trás e deixa o filho morto. Está um impossível lá dentro. A porta está trancada, mas ela está falando: anda, caminha e não te detenhas no teu caminhar. Ela está falando assim: olha, meu filho está morto, não tem quem possa salvar ele agora, mas eu sei quem liberou a promessa sobre mim. Eu sei quem liberou a promessa sobre a minha casa. Então vamos fazer assim: tu vai andar comigo, vai me levar para o profeta. Então vai, anda, caminha. Na minha outra Bíblia fala assim: anda, caminha e não para a tua marcha. Anda, caminha e não para a tua marcha. Olha, se alguém for focar do lado, tu continua. Anda, caminha e não te detenhas no teu caminhar. Se alguém murmurar do teu lado, tu anda, caminha e não te detenhas no teu caminhar. Se a distração vir, ela continua. Vai, anda, caminha e não para a tua marcha. Diz o Senhor dos Exércitos: o tempo pode até estar com vendaval, pode até vir uma tempestade, você pode até estar diante da porta fechada,
fechada. O diagnóstico do homem não é favorável a você, mas eu tenho uma palavra do céu para te dizer: anda, caminha e não para, não para, não para, não para, não para a tua marcha. Tem alguém aqui recebendo isso que Deus está falando para a igreja? Essa semana foi travada para alguém aqui, mas você chegou nesse culto e Deus está te dizendo: vai, continua, não para a tua marcha, diz o Senhor. Está travado. O cenário não é favorável a você. Talvez você está olhando para dentro da tua casa, está falando: Deus, a minha casa foi escolhida para fazer a tua obra. A minha casa foi escolhida para marchar para o Senhor. Mas a frieza entrou lá dentro e não tem nada e ninguém que muda esse cenário. Mas eu quero te dizer que você está no lugar onde tem presença de Deus. Que você está no lugar onde tem palavra e onde tem resposta do céu. E se você veio receber, eu vim para profetizar. Deus está vendo que você saiu da tua casa sozinha. E Deus está dizendo: pode ficar tranquilo, porque eu vou começar a mudar esse cenário. Eu vou começar a visitar alguém que ficou em casa, diz o Senhor. Olha o anjo de guerra visitando lá. Olha ele repreendendo essa frieza, esse espírito maligno que se apoderou, diz o Senhor. Se tem crente para guerrear comigo, levanta a tua mão, porque ainda essa semana, pastor, alguém que se afastou vai entrar por essa porta. Alguém que parou no caminho vai entrar por essa porta e não vai parar a marcha. Mas não vai. Ela tem um objetivo. Ela tem um alvo. Ela sabe o que ela deixou na casa dela. Ela sabe. Então ela está falando, está dando ordem. Não vai parar a marcha, tá entendendo? Não vai parar o caminhar, tá entendendo? Não vai parar a missão, tá entendendo? O ministério não vai parar. Continua, não para, não para. Deus está insistindo com alguém aqui. Não é tempo de parar. Você está chegando pertinho da promessa. Deus está falando, é renovo que você precisa. Então começa a abrir a tua boca. Começa a levantar a tua mão. Porque eu vim como boca de Deus liberar uma palavra para você. É renovo que você precisa, Ele tem renovo. É cura que você precisa, Ele tem cura. É libertação que você precisa, Ele tem. Ei, sinta Deus aí tocando na tua mão. Agora. E Ele está dizendo: eu repreendo. Agora. Essa frieza agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite. Ela recebeu a promessa e era ela que tinha que pagar o preço, pastor. Ela recebeu a promessa e era ela que tinha que pagar o preço. E a Bíblia diz que ela vai e ela se depara com um profeta no monte. E a Bíblia diz que na hora que ela chega diante do profeta, está no texto que nós lemos, a Bíblia diz que ela se derrama na presença de Deus. Toda aquela amargura, porque quando Geazi encontrou com ela, ele perguntou: vai bem contigo? Ela falou: vai bem, Geazi, tu não pode fazer nada. Vai bem com a tua família, vai bem com teu filho, vai bem, mas por dentro ela estava: Deus, está morto, Senhor. Mas ela está olhando para alguém e está dizendo: está tudo bem.
Eu sei aonde eu estou indo e eu sei quem vai resolver essa causa. Eu sei aonde eu vou e o que eu vou fazer. Aí a palavra nos diz que ela se derrama diante da presença do Senhor. O profeta olha para ela, olha para o seu servo e fala: deixa ela chorar, deixa ela se derramar, porque é impossível você chegar no ambiente da presença de Deus e não se derramar por inteiro. Se você não está conseguindo, é porque tem alguma coisa aí fora do lugar. Mas se você está jejuando, se você está orando, se você está buscando, manda Deus dizer: agora é o momento de você se derramar diante da presença dele, porque ele tem algo para fazer aqui nessa noite. Escuta. Ela chega no ambiente, pastor, de presença de Deus. Ela chega no ambiente que o profeta ia para buscar a face de Deus. Quem já teve a oportunidade de orar no monte sabe como é que é. Você chega naquele lugar, até os matinhos se acendem, porque a presença de Deus, ela é nítida, é notória. Então, quando ela vai diante da presença do Senhor, ela começa a deixar ali tudo que ela está sentindo. Ela começa a romper tudo aquilo que ela está sentindo. Todo o fardo que ela trouxe no caminho inteiro para chegar no alvo. É ali que ela começa a se desprender. É ali que ela começa a se lançar. É aonde? É na presença dele. A Bíblia diz que ela se derrama no ambiente da presença de Deus. A Bíblia diz que ela chora, que ela soluça, porque ela sabe que chegou no lugar de resposta, porque ela chegou no lugar onde ela queria, porque ela estava no lugar que podia reverter aquela situação. Deixa eu ser boca de Deus para essa igreja nessa noite. Você está no lugar aonde tem presença de Deus. Você está no lugar onde tem resposta. Já tem gente com o olho fechado ali ligando no trono. Porque quando você entende que você está num ambiente de presença, num ambiente de glória, meu irmão, aí quando você se curva, quando você se ajoelha, o céu começa a se levantar o teu. Quando você chega no lugar da presença e começa a se derramar, aí no mundo espiritual alguma coisa começa a acontecer. Começa a acontecer. Você está no ambiente onde tem presença de Deus. Você está no ambiente onde tem a palavra de Deus. E se você está no ambiente onde tem a presença de Deus, eu não aceito que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Então eu vou te dar a oportunidade de você fechar os seus olhos e começar a se derramar diante dele. Fala para ele assim: Jesus, eu estou na tua presença. Não me deixa sair daqui sem a tua graça. Não me deixa sair daqui sem sentir um pouquinho só. Jesus, eu vim aqui com um fardo pesado, mas eu quero me desprender de tudo. Deixa eu romper com tudo. Enche o meu vaso, Espírito Santo. Enche a minha vida. Fala pra ele. Enche a minha vida nessa noite. Enche o meu vaso de azeite nessa noite, Deus. Abra a tua boca. Eu vou te dar 1 minuto, porque eu já vou terminar. Abra a tua boca e começa a adorar. Começa a adorar. Fala pra ele: tu és santo, tu és digno, é tu que me sustenta, é tu que me levanta. Eu só estou aqui eu só estou aqui por causa da tua presença. Tem crente recebendo. Eu vou deixar você adorar. Se ele te convidar para marchar, tu marcha, porque enquanto você marcha, ele corta o laço. Enquanto você marcha, ele abre a porta. Enquanto você marcha, ele desfaz os laços. Enquanto você marcha, ele quebra o arco.
noite, porque Ele é Deus. É o ambiente de presença. O ambiente de presença tem milagre guardado, reservado. Tem milagre reservado para alguém aqui. Se você acessar o ambiente de milagre, tu sai daqui. Acessa o ambiente de milagre. Acessa o ambiente de milagre nessa noite. É a tua chance. Fala para Deus o que você precisa que Deus entra. No que você precisa que Deus muda. Ele está falando. Acessa o ambiente de milagre nessa noite. Certa feita, Jesus estava numa reunião. Tinha ali muitos fariseus, doutores da lei. Muitos. Era uma reunião importante. E Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para estar nessa reunião. Aí sabe o que aconteceu? Todo mundo estava perto de Jesus, mas ninguém fazia nada. Mas aí, pastora Anaí, teve uma mulher. Diz a palavra do Senhor que ela estava com um perfume caríssimo guardado. Aí quando ela olha e avista Jesus, ela fala: eita, Jesus está no ambiente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí diz a palavra que ela entra no meio daquela reunião, quebra o vaso e derrama o perfume diante dele. Aí teve alguém que falou assim: é muito caro, para de desperdiçar. Mas ela falou: Jesus está no ambiente, então deixa eu quebrar o meu vaso. Quebra o vaso, derrama o perfume. Quebra o vaso, derrama o perfume. Foi esperta. Jesus estava no ambiente, foi esperta. Quebrou o vaso e derramou. Ai, meu Deus do céu. Teve outra também que entrou no meio da multidão. 12 anos sangrando. O dinheiro tinha ido embora. Os recursos tinham ido embora. Mas Jesus estava no ambiente. Aí ela foi por debaixo. E falou: se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Aí ela toca, Jesus para e fala: alguém me tocou, porque eu senti, saiu virtude. Quem aproveita o ambiente recebe milagre. Quem aproveita o ambiente recebe. Tsunami chora. Tudo que ela tem para chorar. Quando ela termina de chorar, aí o profeta fala assim: o que eu posso fazer? É o teu filho? É a tua casa? Aí ela fala assim: tão certo como vive o Senhor, eu só desço desse lugar se o Senhor descer comigo. Tão certo como vive o Senhor, eu só saio daqui se o Senhor sair comigo. Ela está dizendo assim: eu cheguei, eu acessei o ambiente. E aquele que
acessa o ambiente, recebe a autorização do céu. Para quê? Para ir de encontro ao milagre. Tem alguém aqui acessando o ambiente? Tem alguém aqui acessando o ambiente? Se você está acessando o ambiente, tu vai receber a autorização do céu agora. Agora Deus está falando agora. Recebe a autoridade do céu agora. Recebe a autorização do céu agora. Ai, meu Deus, acessou o ambiente, se prepara. Tem milagre sendo liberado nessa noite. Ela acessou o ambiente. Acessou. Ela recebeu, entende? Que antes de você... Ai, meu Deus. Que antes de você transbordar para alguém, primeiro você vai transbordar em você. Tu quer que Deus enche o teu marido, mas o teu vaso está vazio. Tu quer que Deus salve o teu filho, mas o teu vaso está vazio. A Bíblia diz que ela caminhou, ela pagou o preço, ela se derramou. Aí diz a palavra do Senhor que ela ousou: eu só desço daqui se o Senhor descer comigo. Aí, como ela já tinha acessado o ambiente, ela já tinha recebido a autoridade e a autorização do céu para receber o milagre, o profeta falou: pois eu vou descer contigo. Ela não foi perder tempo, pastora. Ela não foi brincar de ser crente. Ela não foi ser telespectador do culto. Não, ela foi para se derramar e para receber milagre. Ela foi. E ela fez bem feito. Porque diz a palavra do Senhor que ela começa a pegar o caminho de volta para casa. Antes, ela saiu sozinha, lembra? Com o servo, a jumenta. E falou para ele: vamos lá, você vai me levar. Quando ela se derramou, ó, esse é o acesso, tá? Entra comigo aqui na palavra. Essa é a casa. Ela saiu da casa, foi buscar o acesso, foi buscar o milagre, foi marchar em favor da família. Lembra, anda, caminha e não para a tua marcha. Ela foi e acessou o ambiente de milagre. Aí o Espírito encheu ela. E o que ela fez? Agora eu tô cheia, agora eu volto para casa. Mas eu volto com ele. Eu volto acompanhada dele. Eu saio sozinha, mas eu volto cheia. Cheia. Ela falou: eu vou deixar lá. Deixou. Só Deus sabe como estava, né? Só Deus sabe como você deixou lá. Mas Deus está te dizendo: está preparado? Porque quando tu passar por aquela porta, os seus pés não pisam sozinho. Está preparado? Porque se você recebeu essa palavra, tu já se derramou, tu já se encheu. Então diz Deus, tu volta para tua casa acompanhada do grandão da Galileia. Ai, meu Deus do céu, tu não volta sozinha não, tu não volta sozinho não, tu vai acompanhado do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, e você vai chegar e vai falar: quem está entrando comigo é o Rei dos Reis. Quem está chegando comigo é o guerreiro, é o forte das batalhas, é ele que vai na tua frente, é ele quem vai na tua frente. Sinta ele aí tocando na tua mão, sinta ele aí tocando na tua mão. Ele está dizendo: eu estou contigo, vai, não para a tua marcha, eu volto contigo nessa terra, eu marcho contigo nessa terra, porque eu estou agindo, estou sentindo Deus aqui. Ai, meu Deus do céu, ele está falando: tu vai voltar
Fica de pé nessa noite, fica de pé. A importância de você acessar o ambiente de milagre. Gente, eu costumo falar, pastor, que no culto tudo pode acontecer. A Bíblia diz que essa mulher desce do monte. Ela volta cheia e acompanhada da resposta para sua casa. Ela volta acompanhada do recurso para sua casa. Ela volta acompanhada do milagre para sua casa. Porque a Bíblia diz que o profeta entra. E eu acho tão linda essa parte. Que no ambiente que ela serviu alguém, foi o lugar que Deus fez ela viver o maior milagre da sua vida. Deus está vendo os esforços das tuas mãos, igreja. Deus está vendo o preço que você tem pago e Ele está dizendo, tem milagre para acontecer ainda esse ano. Tem cenário para ser mudado ainda esse ano e eu preciso liberar uma palavra para esse moço aqui, ó. Você, estende a sua mão. Deus manda te dizer, eu sei as obras das tuas mãos, eu conheço, diz o Senhor. Os teus joelhos têm se dobrado lá dentro daquele quarto, quando muitos nem vê. É só você e Deus. E Deus está dizendo, o prazo é 1 ano. 1 ano, você crê? Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida, porque Deus muda esse cenário a partir de hoje. Não é para se assustar com a mudança que Deus vai fazer, mas eu vejo Deus te mexendo de um lugar para o outro, e eu vejo Deus agindo, tirando você de um lugar e colocando você no outro, e manda Deus dizer, é tempo de você viver uma promessa, é tempo de você viver uma promessa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem ouvido a tua oração, moço, e Ele tem ouvido quando você fala, Deus é o Senhor e a minha família, e Deus está dizendo, você paga o preço, continua, não para a tua marcha, porque tem vitória de Deus chegando para a tua casa, diz o Senhor. Você crê? Fecha as suas mãos, recebe de Deus. Está voltando para casa com milagre. E a Bíblia diz que o profeta deita sobre o menino, pastor. Ora por ele. Ora por ele. Ora por ele. E a Bíblia diz que o menino espirra 7 vezes. Talvez você se viu nessa mensagem toda. Talvez a promessa está aí adormecida. Mas o meu Deus te trouxe aqui para te dizer, eu dou vida. Eu dou vida. Não vai ficar do jeito que está, diz o Senhor. É noite de Deus mudar cenário. É noite de Deus mudar cenário. Aquilo que o diabo decretou e falou assim, é morte, acabou, não tem mais jeito. Deus está dizendo, a última palavra ainda é minha. A última palavra ainda é minha. E eu libero uma palavra sobre a igreja. Tem vida sendo liberada. Tem promessa de Deus para se cumprir. E quem for usado e recebe, é ainda esse ano que os teus pés irão pisar na terra que Ele te prometeu. Que os teus braços irão abraçar a promessa. É ainda esse ano para quem crê. Se tem alguém para crer, levanta a tua mão e começa a adorar Ele nessa noite. Tem crente saindo daqui de posse de vitória. Tem crente saindo daqui de posse do milagre. Ai meu Deus, tem crente recebendo. Saiu com peso, mas vai sair daqui. Entrou aqui com peso, mas vai sair daqui livre. Entrou pesado, amargurado, entristecido, mas está saindo curado, mas está saindo liberto, porque a palavra te alcança nessa noite. Será que você pode levantar a sua mão em direção à tua casa?
Você tem noção da responsabilidade que você está levando hoje? Você está sendo portador do milagre, Então pode se alegrar, pode abrir a tua boca e glorificar. Olha aí para as tuas mãos estão carregando o decreto de Deus para a tua família. As tuas mãos estão carregando o milagre de Deus para a tua casa. Você vai ser o porta-voz de Deus naquele lugar. Deus já te encheu, Deus já te preparou, Deus já te encheu, Deus já te preparou, Deus já te encheu, Deus já te preparou. Então agora começa a orar em favor da tua casa. Fala: Senhor, quando eu chegar lá, chega comigo. Quando eu pisar o pé, entra comigo. Guerreia comigo, entra comigo, varão de guerra, porque eu tô indo cheio do seu Espírito. Vai, te dá um minutinho que eu vou encerrar. Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos aqui entenderam o que o Senhor falou nessa noite? Antes de eu entregar minha oportunidade, eu só quero perguntar: tem alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus ainda? Segura um pouquinho. Tem alguém aqui ainda que não entregou a sua vida a Jesus? Ou se afastou e precisa voltar para o ambiente de milagre, para o ambiente da presença? Missionária Jéssica, estou tão fraca, estou quase parando. Mas nessa noite, eu quero levantar minha mão e renovar minha aliança com Deus. Tem alguém aqui nessa noite? Não tem? Que Deus abençoe a igreja. Quantos tomam posse dessa palavra em nome de Jesus? Quantos tomam posse dessa palavra em nome de Jesus? Aplauda ao Senhor bem forte. E glorifica Ele, vai. Glorifica. Aplaude, glorifica. Aplaude e glorifica. Ele é digno. Deus abençoe, pastor.